O contato com a água da chuva pode causar doenças como a leptospirose, e é sobre esse risco que vamos conversar com o médico infectologista Luiz Henrique Melo. O que é e quais são os sintomas da leptospirose? Bem, a leptospirose é uma infecção transmitida por uma bactéria que normalmente se encontra na urina do rato e que, numa região onde você tem baixas condições higiênico-sanitárias, onde você tem esgoto a céu aberto e ocorre então a enchente, você tem a possibilidade então de disseminar o agente, e as pessoas, quando entram em contato com essa água, através de lesões na pele, fazem com que a bactéria possa ganhar o organismo da pessoa que foi então exposta, e a partir daí ter as manifestações clínicas. A manifestação da doença ela é muito ampla, variando desde nada, que é uma grande maioria, depois uma forma gripal, que não se consegue diferenciar do quadro de uma infecção respiratória comum, e em 10% das vezes a forma grave, que é a leptospirose ictohemorrágica, que nós chamamos, onde ele fica com o olho vermelho e começa a ter sangramentos com muita facilidade. Para o funcionamento do rim. Então essa é a forma mais grave, que é em menor frequência, e normalmente o quadro clínico começa entre 5 dias a 1 semana após a exposição a essa água contaminada. Aí, após se a pessoa não teve como evitar o contato, né, com essa água, ela deve já rapidamente procurar um médico. O que ela deve fazer? Na verdade, é sempre evitar a exposição. Quando for impossível essa exposição, usar equipamentos de proteção, então uma galocha, evitar a exposição muito prolongada. Quando você tem um surto grande de leptospirose numa enchente de grande porte, você acaba orientando, a própria vigilância orienta os medicamentos de prevenção. Mas o que acontece é que a maioria dos casos é leve. Então a recomendação é evitar a exposição. As crianças, a gente vê que poucas crianças têm leptospirose, porque geralmente os pais não deixam elas entrar em contato com a água. Mulheres também é menos frequente do que homens, né? Geralmente são os homens que acabam fazendo todo o esforço doméstico de tirar os bens da casa, levar as pessoas, etc. Evitar uma exposição contínua e observar a clínica que vai acontecer, porque obviamente não é só a leptospirose a doença que traz preocupação numa situação como essa, né? As doenças relacionadas à enchente dependem de uma série de fatores, desde a maneira como foi a enchente, né? Se é, por exemplo, um tsunami, onde você tem, além da enchente, você tem todos os traumas relacionados, como no Rio de Janeiro, você teve enchente com lama e soterramento, então você tem toda a questão dos traumas relacionados, você tem o tétano, que é pouco lembrado, que também é frequente, e quando a gente vai ver, a maioria das pessoas esquece que tem que revalidar a sua vacina do tétano. A gente tem hepatite A, que no nosso meio também é muito frequente. Você tem a salmonelose, as infecções intestinais também com uma frequência muito grande. E nas regiões que tem dengue também, porque você acaba acumulando água. Então o espectro de doenças é muito grande. Além das infecções de pele, as infecções de ouvido, das infecções outras que podem ocorrer, até as infecções respiratórias. Então você tem uma gama de situações clínicas muito grande, onde o começo é tudo parecido, febre, dor no corpo, e que você tem que estar atento para os fatores aos quais o indivíduo se expôs, se ele tomou água, se ele sofreu um soterramento, se ele sofreu um trauma durante a enchente, para a gente conseguir separar as situações e não tratar uma circunstância inadvertidamente como outra, e aí você acaba piorando a evolução clínica do indivíduo por não ter separado as circunstâncias. Então são várias as doenças, e isso tem que ser bem definido para que não se coloque a atenção exclusivamente na leptospirose, que é uma das doenças importantes pela letalidade pequena, mas nós temos outros de muito mais frequência, como a diarreia e hepatite, que acaba passando desapercebido. Cláudia Mota, para o PJ TV.